Saudações alvinegras. Meu nome é Celcinho e nosso canal é o canal Botafogo Sem Mimimi. Esse canal é um canal independente. Eu sou também, como você, torcedor e faço as minhas análises aqui. O objetivo é que todas as minhas ideias elas estejam registradas em vídeo. E esse vídeo eu repasso a você, meu amigo. E aí eu te peço, vai lá, você é um botafoguense? Se inscreve no canal, ok? Dá essa força para um amigo botafoguense, né? É mais uma mídia botafoguense que vai crescer mediante a sua inscrição, a sua adesão, ao seu compartilhamento do nosso canal. Ok? Então vai lá, faz a sua inscrição, convida seu amigo, sua amiga, seu familiar botafoguense e fala com ele. Pô, vamos dar esta força para um botafoguense, assim como nós. Ok? Então, desde já, eu faço aqui os meus agradecimentos, na certeza de que você é como eu, que pensa que ajudar não atrapalha ninguém. Ok? Então, dentro desse objetivo aí, é fazer um canal botafoguense, mais um canal botafoguense, ter um crescimento razoável nas redes sociais e no YouTube, ok? Hoje eu vou fazer meu vídeo mediante a duas situações que eu deparei ainda há pouco. Ok? A primeira como eu falei já para vocês, eu vejo todos os vídeos que me é indicado pelo YouTube. Então hoje eu estava assistindo o Charla Podcast, que eu também sou inscrito lá, ok? Era o Pedro Ivo, um comentarista da ESPN. E lá eles estavam falando sobre a SAF botafoguense. E eu já havia falado isso há vídeos atrás, lá no início, quando eu comecei meus vídeos. E hoje ele compartilhou a mesma ideia que eu tenho. E, por coincidência, hoje também, quando eu estava dando uma caminhada aqui pelo meu condomínio, um palmeirense me fez o questionamento. Cara, por que você achava... Eu falei com ele, né, cara? Desde o primeiro dia da SAF... No ano passado, 2022, eu sou um apoiador. Eu nunca critiquei a SAF. Nenhuma medida feita pela SAF eu critiquei, ok? Porque eu sempre acreditei que iria dar certo. E aí ele me questionou, por que você acha que a SAF do Botafogo iria dar certo? Aí eu expliquei para ele e aquilo que eu estou compartilhando com você e aquilo que também o Pedro Ivo comentou no Charla Podcast. Se você quiser, vai lá, dá uma olhada naquilo que ele falou e confere com o que eu estou falando aqui. Eu falei para o meu amigo, cara, o primeiro passo, primeiro ponto que eu acreditei na SAF, o Botafogo é gigante. É gigante, o Botafogo é gigante. Poucos times no futebol brasileiro, eu acredito que hoje, na minha cabeça, né? Porque eu já sou um pouco antigo, né? Eu já tenho uma idade. Então, na minha cabeça, o Botafogo e o Santos foram os times que elevaram o futebol brasileiro a nível internacional. Botafogo e Santos. Pelos motivos que todo mundo já conhece. Ok? E o cara falou, pô, mas isso é passado. Eu falo, cara, o passado é que constitui o presente e o futuro que você planeja. Ok? Quem não tem passado, não tem nada para contar. Vai contar o quê? Vai contar coisas que não aconteceram ainda? Então, o passado é muito importante. Então, Botafogo e Santos, dentro desse passado, Botafogo é gigante. Primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é o proprietário da SAF, o dono da SAF. Quando eu vi que era o John Textor, e aí surgiram várias matérias a respeito deste investidor,
eu vi que ele era um cara altamente apaixonado por aquilo que ele faz, ok? Então eu pensei, porra, esse cara aí é o investidor certo pro nosso time, ok? Então eu já imaginei isso pelo histórico dele. Me lembrando que ele é único. As outras SAFs são grupos, ok? Que você vê que chama-se o quê? Grupo City, né? É 777 Partners, é um grupo, né? O outro seria o do Cruzeiro, correto? Que é particular também, mas que não tem a mesma capacidade de gerenciamento que tem o John Textor pelo histórico dele. Ele é um histórico de empresário. O Ronaldo, ele não tem um histórico de empresário, ele tem um histórico de investidor, de jogador de futebol. Comprou lá o Valladolid e já tinha o Valladolid e comprou o Cruzeiro. Mas tudo bem, não é esse o caso. Então vamos lá. O terceiro ponto foram as primeiras medidas tomadas pela SAF. As primeiras medidas. Já cortou o técnico da Série B, o Ederson Moreira. Já conseguiu uma vitória na disputa pela contratação do Luiz Castro contra o Corinthians, que era o time que também estava tentando o Luiz Castro. Então, isso aí já nos leva a crer que, ao apresentar uma proposta para o Luiz Castro, a nossa proposta era mais sólida. Ok? Então, esses primeiros momentos já me deram a certeza de que iria dar certo. Ok? Depois foi a contratação imediata de alguns jogadores. Lógico que foi muito rápido, mas já recheou aquele elenco da segunda divisão com jogadores que poderiam ajudar num futuro próximo. Ponto 3. Depois o ponto 4, a segunda janela. E eu falava para todos, cara, espera a segunda janela. Olha a relação de clubes que hoje, 2022, naquela época que eu falava, fazem hoje a Série A. Constituem os times da Série A. Cara, pouquíssimos clubes desta Série A de 2022 têm condições de fazer um aporte maior do que a do Botafogo, a ponto de fazer diferença na atuação do time, do próprio time, e nos objetivos do projeto, que era o quê? Se manter na primeira divisão e, quem sabe, beliscar aí uma sul-americana, uma competição internacional. E eu ainda dizia mais naquela época, eu falava, olha, você vai ver que no final de tudo, mediante a esta tabela, o Botafogo ainda pode brigar pela Copa Libertadores. E eu repito aqui, volto lá atrás, o Botafogo ficou de fora na última rodada. Por quê? Se o Botafogo ganha do Atlético Paranaense, independentemente dos outros resultados, o Botafogo estaria na pré-Libertadores. Não aconteceu. Se fosse empate, nós ainda estaríamos dependendo de alguns resultados. Porém, como nós perdemos, ficamos de fora, mas fomos classificados pela Sul-Americana. Bom, veio 2023, e aí vem o detalhe. O Campeonato Carioca foi uma merda, mas eu ainda vou falar sobre isso no próximo vídeo, que você vai entender o porquê do Botafogo ter ido mal no Campeonato Carioca. Mas veio a obra no Newton Santos, e eu falava, cara, quando botar lá o gramado sintético e o Botafogo começar a fazer suas apresentações ali, treinando, ainda que fosse uma vez por semana, que o Botafogo, se vocês não sabem, há pouco tempo só treinava na véspera do jogo no gramado Newton Santos, ok? Agora parece que no campo anexo tem uma grama sintética também, mas no campo do Newton Santos era só na véspera do jogo. E eu falava, cara, e isso vai trazer um diferencial nos resultados. Pouquíssimos times conseguem desempenhar um bom futebol no gramado sintético. Por quê? Porque é ruim?
Não, porque eles não têm um gramado adequado para fazer os seus treinamentos e nem atuam constantemente no gramado. Então é por isso, ok? Eu ainda dou a ideia do seguinte, cara, na maioria aí dos campos, botar grama sintética, já que não pode fazer um gramado de alta qualidade. E na minha opinião, esse gramado de alta qualidade deveria ser responsabilidade da CBF, que é multimilionária, que é trilionária, deveria ser responsabilidade da CBF. Vai lá, coloca uma grama adequada, grama natural, e faz a manutenção dessa grama. Para quê? Para que os times estejam todos nivelados, ok? Correto? É por aí. O Botafogo não joga campeonato sozinho. O Botafogo joga campeonato dentro de um campeonato elaborado pela CBF. Então, quem é responsável pelo campeonato? CBF. Quem deveria ser responsável pelos gramados? A CBF. Deixando a manutenção do estádio, do entorno do estádio, para os clubes. E a CBF arcava com a grama, já que ela critica tanto a questão da grama sintética. Mas, mediante resultados de Atlético Paranaense há muitos anos, e agora o Palmeiras, o Botafogo também colocou seu gramado sintético. Aí vem aquela polêmica, gramado sintético. Agora vem a polêmica. Enquanto o Atlético Paranaense estava ganhando, e o Palmeiras passou a ganhar, não tinha problema nenhum. Mas quando o Botafogo começou a ganhar, eles criaram problema. E depois eu também vou explicar em outro vídeo o motivo pelo qual eles criam problema. Porque eles não gostam do Botafogo grande. Porque eu explico, eu falei a minha primeira frase, o meu primeiro item, quando eu falei Botafogo é gigante. Os outros são grandes, o Botafogo não, o Botafogo é gigante. Então eles não querem que o Botafogo volte a ser aquilo que era. Porque quando era o Botafogo, os outros estavam aqui embaixo e o Botafogo aqui em cima. Hoje não, hoje eles estão aqui em cima e o Botafogo está aqui, ó, já equiparando. Então esse é outro ponto, ok? O gramado. Segundo, o próprio conceito de Luiz Castro, quando o texto, e aí eu falo as medidas que foram no primeiro dia da SAF. Quando o texto deu a entrevista, nós queremos montar um sistema de jogo claro, objetivo, que todos conheçam, mas que renda resultados, que vai se chamar Botafogo Way. Esta foi a primeira frase do John Textor ao assumir o Botafogo. E o responsável para fazer isso? Luiz Castro. E dentro desse início de 2023, nós já vimos o Botafogo Way estabelecido lá. 4-3-3 agressivo, contra-ataques rápidos, eficiência nas finalizações e uma defesa sólida. Então, era o Botafogo Way, do tipo Bayern de Munique. Foi esse o exemplo dado pelo John Textor. Então, isso começou a ser evidenciado do início do campeonato. Quando chegou lá na 12ª, 13ª rodada, eu fiz as minhas previsões, que está no vídeo de ontem, no vídeo de anteontem, todos esses vídeos que eu fiz as minhas previsões e você pode ver. Então, dentro desse pensamento, foi que eu cheguei à conclusão de que a SAF Botafogo iria dar certo. Encontramos um casamento perfeito entre um gigante e um apaixonado. É o que o Pedro Ivo está falando lá no Charla Podcast. Essa é a grande diferença do Botafogo. Agora eu vou fazer uma previsão muito importante por causa desse nosso gerenciador apaixonado por esse gigante. Ele é um americano e apaixonado por esporte. E aí eu faço agora as minhas previsões. O Botafogo vai se tornar gigante também no basquetebol. Escutem o que eu estou falando. Porque esse cara é um apaixonado. E ele é um apaixonado também pelos esportes americanos. E qual o esporte americano hoje é melhor representado no Brasil? O basquete. Então o Botafogo será gigante também no basquete. Olha a previsão que eu estou fazendo hoje.
ok? Já contrataram lá o Jamal, já estão montando o time para a CNBB e o Botafogo também será gigante no basquete e em outros esportes, porque ele já fez lá um presente lá pro garoto do Remo, ok? E o Botafogo, cara, encontrou um casamento perfeito com o John Textor, ok? Essa é a minha análise de hoje, tá? Mediante aquilo que eu ouvia e os vídeos que eu estava vendo, que é o do Charlas Podcast, do nosso amigo Bruno, esqueci o nome dele lá, é o narrador botafoguense, ok? Bruno Cantarelli, é o Cantarelli. Então é por aí. Passei um pouco, ok? Mas eu te peço essa paciência, eu só faço um vídeo por dia, ok? Eu preciso desenvolver este meu raciocínio, certo? Então, eu vendo isso, e o que o meu amigo me perguntou ali embaixo, eu fazendo este vídeo, este apanhado, este pequeno dossiê, para que vocês entendam o meu posicionamento. Desde o primeiro dia da SAF, eu disse, o Botafogo vai dar certo, ok? Até porque eu conhecia as outras gestões, né? Eu tinha um conhecimentozinho de acompanhar, né? Não sabia não sei o que eles fazem lá dentro. Eu sei que o que eles fazem lá dentro só fizeram merda até hoje. Até a SAF. Então, da SAF para frente, o negócio é diferente, é profissional, ok? Então, mais uma vez eu te peço, vai lá, se inscreve no canal, o nome do canal é Botafogo Sem Mimimi. O meu nome é Celcinho, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.